Bom, você que está assistindo o Jornal da Band, você que acompanha nas redes sociais, vamos conversar com médicos do Hospital Veterinário Bionicão. Vamos falar a respeito da saúde do animal. Aqui na presença, aqui nos estúdios da Band FM, doutora Simone, doutora Jaqueline e doutor Douglas. Antes até de qualquer questionamento, meu boa noite para vocês. Obrigado pela presença de vocês, das senhoras aqui no estúdio da Band. Boa noite. Boa noite, agradeço aí o convite e espero que a gente consiga tirar as dúvidas aí dos ouvintes. Doutora, boa noite. Boa noite, muito obrigada aqui pela oportunidade, também espero poder ajudar. Doutora, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Tá certo. Vamos falar a respeito de doença de pele para os animais. E eu estava ouvindo até uma conversa antes que a gente grava o programa, a gente faz essa conversa de bastidores, né? E a gente trata o animal como se fosse um ser humano. Muita gente usa até como filho. Essa concepção é muito válida, principalmente nas doenças de pele para os animais? Sim, na verdade, assim, os cães, os gatos, os gatos já viviam mais assim dentro de casa, mas os cães, principalmente, eles vivem muito dentro hoje, né? Então, eles fazem muito parte da família como um filho, coisa que antigamente era bem menos, né? A gente tinha lá os cães no quintal e criava assim, dava comida, dava outras coisas, e hoje já tem uma consciência muito maior. Então, o animal que ele tem alguma alteração na pele, ele é muito mais perceptível hoje para os tutores, né? E na pandemia, para você ter ideia, cresceu muito o número de atendimentos de animais com problemas dermatológicos. Por quê? Porque os tutores ficaram mais em casa e começaram a perceber mais, olha, meu animal coça demais, ele está com alguma alteração, coisa que eles não percebiam muito no dia a dia. Então, para as famílias, é muito importante que o animal esteja com uma pele saudável, porque não é só estética, mas também aquilo que o animal está apresentando de sintoma, o tutor ele sente isso também. Se o animal está se coçando demais, ele fica incomodado por saber que aquele animal está com algum desconforto, né? Então ele sempre vai buscar esse equilíbrio, né? Isso tem a ver, por exemplo, com forte calor ou aumento de peso, porque assim, uma pessoa mais pesada pode ter dermatite nas juntas e tudo mais. O animal também tem essas hoje, não, isso está mais relacionado nos cães, pode ter alguma alteração, assim, até por conformação mesmo estrutural, física, né, do animal. A obesidade, lógico, forma aquelas pregas onde formam mais feridas e tudo, mas tem mais relação com a raça do animal, com essa predisposição racial, a genética dele, do que com outros fatores em si. Ambiente que vive também, hoje os animais são muito mais domiciliados, então eles vivem muito mais em contato com ácaros domésticos, né? E os ácaros domésticos são os campeões aí em causar algum tipo de alergia, principalmente manifestar esses sintomas. Isso acontece mais em cachorro? Cachorro e gatos também, mas a casuística em gatos é menor. E a alopécia canina? É como se fosse uma calvície, né? É mais ou menos isso? Na verdade, tem muitos fatores associados. O processo inflamatório, a doença crônica, né, de pele. Às vezes o animal tem uma alergia crônica que aí não foi feita uma triagem ou uma identificação. E aquilo vai evoluindo até que a pele, as pessoas notam em casa, às vezes chegam animais pra gente com a pele já mais grosseira, sem pelo, tudo em consequência do processo inflamatório e daquela agressão crônica que aquele organismo está sofrendo. Então daí você tem que equilibrar, tirar todos os micro-organismos para buscar o crescimento desse pelo novamente. A alopecia nada mais é do que a falta de pelo na pele, né? Então aí você vai buscar a causa disso para poder identificar, mas existem outras causas também mais complexas. A senhora citou meio brevemente ali, doutora, coceira muito intensa, mas tem outros fatores que você vê que o animal está começando a se incomodar, que você deve prestar atenção? Sim, muitas vezes o animal apresenta só uma coceira na orelha, por exemplo. A orelha, muitas pessoas acham que é um problema ali otorrino, um problema de ouvido, e na verdade as manifestações de chacoalhar a cabeça, coceira nas orelhas, já pode ser uma manifestação de uma doença alérgica sistêmica, né, de pele mesmo, uma alergia, uma dermatite atópica, uma alergia alimentar. Então, muitas vezes eles podem manifestar só com uma inflamação nas orelhas e já ser um problema sistêmico dermatológico. Como que pode ser combatido?
Aí o médico veterinário vai fazer um exame que é a otoscopia, que é aquele equipamento, igual faz no humano. Porém, a orelha do cão é muito mais longa e de mais difícil acesso, então ele vai com um equipamento mais adequado e vai analisar através de exames se tem uma contaminação, se é uma conformação, se é um problema da raça, se é uma doença alérgica ou às vezes outras bases, como hormônios que podem estar alterados e podem estar causando essa alteração. Por favor, me corrijam se eu estiver equivocado, tá? Pelo menos assim, em casa, quando eu, por exemplo, sou bem pequenininho aqui, tá dando pra ver. Se eu tô doente com alguma coisa, sempre chega a vovozinha e fala assim: ah, na minha época eu tomava tal remédio. Ou na minha época eu fazia tal coisa. Evitar isso é uma maneira também e levar a um especialista? Exatamente. O que eu ia comentar disso é que, assim, às vezes o animal tem um quadro de otite, aí você leva num clínico, né? Mas para ficar sempre de olho, porque quando isso se repete, você tratou, ele melhorou, aí de repente ele teve novamente. Né? Então, já procurar um especialista, né, um especialista em dermatologia, porque isso já pode ser um indicativo de uma coisa além da otite, né? No caso, um quadro alérgico, alguma outra coisa que pode estar desencadeando essas otites recorrentes. Tá certo. Nós citamos duas aqui, mas existem outras doenças de pele para cães e gatos? Vocês podem citar também? Ah, existem, né? Então, assim, existem várias doenças. Então, dentro da consulta dermatológica, a gente vai passar por uma triagem, né? Um processo de triagem, então avaliar a origem da coceira, que normalmente é a principal queixa dos tutores, né? Então, a gente vai ter que descartar alergias alimentares, alergias ambientais, a dermatite atópica, até mesmo doenças hormonais podem causar sintomas na pele. Tem aumentado com frequência o atendimento para doenças de pele para animais? Olha, doenças de pele dentro da rotina de um hospital veterinário chega a atingir aí uns 30% de todo o atendimento. Muito problema. A maioria delas é alérgica, mas existem outras doenças como autoimunes, né? Doenças como as pessoas às vezes acham que só tem em humanos, mas o lúpus é uma doença que manifesta em cães, o pênfigo, umas doenças assim, mais específicas que também a gente acaba investigando ao longo do tratamento. Existe um período sazonal disso? Por exemplo, ele acontece em determinada época do ano ou ele está sendo corriqueiro um aumento possivelmente de casos ou não? Pode acontecer em algumas épocas, né? Então, por exemplo, a primavera pode trazer mais crises de dermatite atópica, por exemplo, por causa do maior número de pólen, né? Mas hoje em dia a gente vê que não tem mais tanta sazonalidade, justamente pelo animal estar dentro da casa, né? Ele está mais domiciliado, então ele está o tempo todo em contato com os ácaros domiciliares, né? Do ambiente. Então, isso faz com que não tenha muita sazonalidade. Pode ser besteira, tá? Por favor, vocês me perdoem. Uma pessoa que está doente, por exemplo, ela tem uma doença de pele. Nesse caso, ela pode estar em contato com o animal? Ela pode transferir para o animal essa doença também? Em relação a isso, existem algumas doenças que podem ser zoonóticas, né? O gato, por exemplo, ele pode ter um fungo na pele que pode passar para o humano, né? Ou até mesmo para o cachorro, e o cachorro também. Mas tem coisas que não, né? A alergia não vai passar. Uma dermatite por infecção bacteriana não vai passar, né? Mas algumas coisas sim, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante fazer uma análise com a dermatologista veterinária para ver se isso é uma zoonose, se isso é um problema mais tranquilo de ser tratado, se é um tratamento a longo prazo, ou se é um controle, né? Nem sempre você consegue resolver o problema, e sim controlar o problema, né? Como a alergia. A alergia normalmente você não termina com um tratamento de 10, 15 dias. Às vezes você precisa controlar essa parte do... Isso é muito importante. O que acontece? No caso da pergunta que você fez sobre transmissão, já chegou no consultório, às vezes chega, na nossa pergunta, na nossa anamnese, quando a gente está conversando com o tutor, às vezes a gente identifica um problema no animal, já baseado nos sintomas do que o tutor está apresentando na pele. Então, às vezes, o cliente chega com lesões na pele, características, por exemplo, de sarna, que ele não sabe,
e daí você acaba ajudando na conclusão, no diagnóstico daquele paciente de ser uma sarna, uma doença transmissível, e que daí você identifica no animal através das manifestações e sintomas, às vezes até do tutor, né? Então a gente sempre pergunta, alguém da casa está com algum sintoma? Porque muitas vezes aquele animal pode ter passado aquele problema pro tanto fungo quanto as sarnas. E a outra questão que o Douglas falou do diagnóstico da doença crônica, muita gente também, é uma coisa super importante. Os tutores de cães alérgicos, eles chegam muitas vezes buscando uma cura. E falta muito do veterinário, ou do clínico, ou do dermatologista que atendeu, fazer com que o tutor compreenda que é uma doença crônica. Né? É uma doença crônica que a gente vai buscar o controle, mas não é uma doença que tem cura. Então, você vai achar um ponto de equilíbrio com medicações, dependendo de cada animal, não tem receita de bolo. Cada um vai ser tratado de uma forma diferente. Muda, às vezes, um shampoo, muda, às vezes, uma medicação, mas sempre tem que estar de olho naquele animalzinho. Eu sempre coloco, assim, um comparativo nos meus atendimentos em relação à rinite. Eu tenho rinite e a maioria das pessoas tem rinite. Então, você sabe que a rinite não tem cura. Você faz o controle, né? Porque é um processo alérgico que você vai ter para sempre. Então, na dermatite atópica, a mesma coisa, né? Você vai ter para sempre e o tratamento vai variando de acordo com a fase, né? Da alergia naquele momento. Certo. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. Você é um pouquinho do assunto aqui da doença de pele. Nós vamos ter amanhã na Câmara dos Vereadores uma votação do vereador Fábio Simoa, em que ele está autorizando o animal, desde que dentro de uma regulamentação, ele possa ser transportado dentro do transporte público. Muitas vezes a parte política ela vê para o tutor. O animal não tem voz às vezes, ou nunca tem a voz. A voz do animal são os seus especialistas. Como médicos, como veterinários, como pessoas especialistas da doença animal, dos animais. O que vocês acham desse projeto? Eu acho bem importante, eu acho que isso vai ajudar muita gente para que eles consigam, né, transportar não só de uma maneira só para um passeio, para um lazer, mas como também para a saúde do animal, né? Que tem muitas pessoas que não conseguem, não tem um transporte privado e precisam do transporte público. Eu acho que se tiver regra para que isso aconteça, eu acho muito válido sim. Doutora? Eu acho também super importante, vai ajudar muita gente a poder levar o animal para fazer tratamento. Muitas vezes o tutor ele deixa de tratar o animal porque ele não tem como levar. Às vezes vai pedir para o vizinho não quer levar, acho que vai sujar. Enfim, às vezes ele quer chama um clínico para fazer atendimento em domicílio, por exemplo. Em domicílio até vai ter ali um suporte inicial, mas muitas vezes precisa de algum exame específico e tal, e às vezes só numa clínica mesmo que você vai conseguir fazer. Então, isso vai dar mais chance de fazer um diagnóstico mais assertivo aí com esse paciente, de poder chegar lá. Sim, com certeza. Acho que vai facilitar, né, o acesso para muitas pessoas, para que elas consigam levar os animais, mas respeitando as regras para que seja um transporte seguro para todo mundo, tanto para as pessoas quanto para os animais. Tá certo. Caso um animal tenha algum problema, então algum problema de pele, algum problema de saúde, Instituto Bionicão. Isso mesmo, né? Pois não, fica à vontade, claro. É só uma coisa assim que eu vejo muito na minha rotina, que eu acho importante, a gente não tocou no assunto, que é a questão do cachorrinho que lambe pata. Então, assim, a maioria das pessoas vem e fala, meu cachorrinho lambe muito a patinha, eu acho que ele tá estressado, doutora, o que eu faço? Eu preciso levar ele para passear mais vezes, fazer o quê, né? Então, assim, a maioria dos cachorros não lambe patinha porque tá estressado, né? Isso é a minoria dos casos. A maioria lambe como um sintoma já de alergia. Então, deve ser, né, levado ao veterinário para passar por uma avaliação. Desculpa, doutora, mesmo em época de calor, por exemplo, se ele botar... Leigo, tá? Por favor. Ele colocar uma pata num piso um pouco mais quente. Ele lamber assim, por instinto. Se for uma coisa eventual, assim, tudo bem. Mas é que tem aqueles animaizinhos que ficam o dia inteiro, passam o dia inteiro ali lambendo a patinha. No né? caso, tem que e ficar a maioria dos olhando tutores associam isso com estresse. Ou ficar olhando se ele está fazendo isso de maneira Exatamente, constante. se isso é uma frequência. Existe uma doença que tem no meio das patas, né? Pododermatite, normalmente, que a gente fala, né? Então, é uma inflamação na região entre os coxins, né? Que são aquelas borrachinhas que a gente fala da patinha dos cães e dos gatos, né? Mas
o cão normalmente acho que é o que mais tem, né? Sim, aí às vezes ele tem essa alergia que faz com que coce a patinha, às vezes de tanto ele lamber, de tanto coçar, pode criar infecção entre ali os dedinhos, né? Entre as patinhas dele, aí vira um ciclo. Ele continua coçando porque está infeccionado, aí aumenta a infecção porque ele coça e lambe, e aí é importante levar para uma avaliação. É importante dizer, então, que algo que está fora dos padrões do que você vê o comportamento do animal, é importante ir atrás de um profissional. Sim, e eu até, só para finalizar essa questão da alergia, quando a gente entra num ponto de equilíbrio aí no tratamento do animal, o que o tutor fala? Ele fala assim que ele está dormindo melhor. E o tutor relata, eu estou dormindo melhor porque meu cachorro não fica a noite inteira lambendo a patinha, ou não fica a noite inteira se coçando. Então aquilo incomoda ele porque sabe que está sofrendo. Então ele fala, eu durmo melhor, eu tenho mais qualidade de vida agora que meu cão também tem. Então isso reflete demais na família. Tá certo. Dr. Douglas, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por disponibilizar um tempinho para conversar conosco do Jornal da Band, principalmente para alguém que é leigo como eu, que não entende pouca coisa. Mas você foi bem, foi bem. Muito obrigado, viu, Eu doutor? agradeço o convite aí. A gente vai vir agora para as próximas aí, quem sabe, trazendo outros profissionais para poder falar aí sobre os pets. Tá certo. Tá bom? Doutora Simone, muito obrigado. Obrigada. Viu? Eu que Obrigado pela agradeço. paciência. Imagina. Doutora Jaqueline, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Tá certo. Você que está acompanhando aqui no canal do YouTube, no Jornal da Band, Adriano Castor, para o Jornal da Band.